Nós vamos aprender agora a função índice corresp. Bom, em primeiro lugar, não existe uma função índice corresp. O que existe é a função índice e eu utilizo junto com ela a função corresp. Tá, e o que essa função pode nos ajudar? Seguinte situação. Vamos olhar aqui essa tabelinha, por exemplo. O que é essa tabela? Essa tabela tem os estados de origem e os estados de destino. Então, quando um determinado estado pratica uma operação para com outro estado, ele tem uma alíquota de ICMS. Ou seja, aqui eu tenho uma tabela que mostra as variações de alíquota de ICMS de acordo com a origem e de acordo com o destino. Exemplo, estado de Minas Gerais praticando uma operação com Maranhão, a tributação é de 7%. Dentro do próprio estado de Minas Gerais é 18%. Minas Gerais para Rio de Janeiro 12% e assim sucessivamente, ok? Então vamos supor que eu queira descobrir, por exemplo, a alíquota baseado no critério de origem Rio de Janeiro e no critério de destino Minas Gerais. O que eu poderia fazer para ganhar tempo e ter uma praticidade mais rápida só lendo esses dois critérios para chegar na minha alíquota? Simples, eu utilizo a função índice e a função corresp, as duas juntas. Vamos só recapitular como cada uma dessas funções trabalham e como que elas vão se complementar, né? Porque a gente tem que entender o que uma vai fazer junto com a outra. Bom, simples. Função índice. A função índice, ela vai pedir o número da linha, o número da coluna e vai me trazer um valor. Então, exemplo aqui, ó, índice, certo? Matriz. Matriz eu vou selecionar esse intervalo aqui, em vermelho, certo? Então, eu tenho aqui a matriz, ponto e vírgula. Agora ele pede o número da linha. Exemplo, eu vou colocar como número da linha aqui, olhando para essa matriz, 1, 2, 3, 4, vamos olhar, colocar a linha 9, ponto e vírgula. Agora ele pede o número da coluna. Eu vou colocar como coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Vamos lá, ponto e vírgula 9. Vamos ver o que ele retorna. Ele retornou 17. Por quê? Porque ele está lendo aqui. Ele encontrou esse valor baseado na linha 9, na coluna 9. Então, o estado de origem Goiás com o estado de destino Goiás, ou seja, uma operação interna, é 17% a alíquota. Então, como que funciona a função índice? Através de informações de linha e coluna, ou seja, coordenadas, ele chega numa célula, chegou nessa célula aqui, e retornou o valor que consta nessa célula. Certo? Tá aqui, ó, valor encontrado. Então, a função índice trabalha dessa forma. Através de coordenadas, ela nos traz o valor que consta em uma célula. E a função corresp? A função corresp, ela faz o inverso. Através de um determinado valor, vou colocar aqui um valor, por exemplo. Vou colocar esse próprio valor aqui de 17, certo? Esse vai ser o valor, 17. E ela vai nos dar em qual posição está esse valor. Como assim? Vamos lá. Igual corresp. Valor procurado está aqui, 17. Ponto e vírgula. Agora entra a parte interessante. Matriz procurada. Se eu selecionar somente isso daqui como sendo a minha matriz, certo? Ele vai encontrar o valor 17 como na primeira posição, certo? Então vamos lá. Ponto e vírgula 0, que é uma correspondência exata. Está aqui, ó. Posição do valor 1. Então o que ele está dizendo? Que na alíquota 17, só existe uma alíquota 17 aqui nesse intervalo, ele está na primeira posição, né? Então é a posição 1. Enquanto um depende de informações de linha e coluna para achar o valor, o outro pede o valor para achar em qual linha ou coluna está localizado esse valor. Então, olha só que interessante. Se nós utilizarmos essas duas funções juntas, a gente consegue fazer uma busca de forma mais ampla, de forma mais dinâmica, sem precisar informar linha e coluna, ele lê só os critérios e já chega no resultado. Parece meio confuso? Não, vamos fazer de forma prática que a gente vai conseguir assimilar bem melhor essa situação. Igual índice, veja bem, função índice, matriz. Matriz vai ser esse mesmo intervalo aqui que nós selecionamos no primeiro exemplo, certo? Ponto e vírgula. Toda vez que ele pedir o número da linha ou o número da coluna, eu não vou digitar número de linha ou coluna, eu vou digitar a função corresp. Por quê? Veja bem, no primeiro exemplo aqui do índice, eu tinha que saber em qual linha, em qual coluna eu deveria fazer a busca. Então, eu informei dentro da função qual a linha e qual coluna ele tinha que buscar.
Na função corresp não, eu informo o valor e ele me traz em qual linha ou em qual coluna está, entendeu? Então essas funções juntas, elas se complementam, uma ajuda a outra. Então toda vez que ela pedir o número da linha ou o número da coluna, eu vou jogar a função corresp, certo? Por quê? Porque a função corresp vai trazer o número da linha. Então vamos lá, valor procurado. Qual que é o primeiro valor procurado? É o Rio de Janeiro, certo? Detalhe importante agora, matriz procurada. Rio de Janeiro está no intervalo de origem, então a minha matriz vai ser esse intervalo aqui, ó, o intervalo de fora, que tem os rótulos das linhas, certo? Ponto e vírgula zero, que o meu valor é exato. Terminei a função? Não, não terminei a função. Por quê? Porque eu localizei, até esse momento, baseado nessa matriz e baseado nesse intervalo de critério aqui, eu estou localizando só a origem. Agora eu preciso cruzar com o destino. Então, mais uma função corresp. Por quê? Porque a função corresp vai ser a função que vai informar o número da coluna. Nesse primeiro momento, ele descobre o número da linha. Agora ele vai descobrir o número da coluna. Corresp, correspondente ao quê? Ao destino, ponto e vírgula, matriz procurada. Se eu estou olhando aqui e olhando o destino, significa que a minha matriz procurada é essa matriz aqui, ó, das colunas, que é o destino, ponto e vírgula zero, fecha a minha função, certo? E aqui ele acha a alíquota de 12, ou seja, baseado no critério Rio de Janeiro e no critério Minas Gerais, ele tem uma alíquota de 12. Então vamos só entender o que a função corresp fez junto com a função índice. A função índice, para ela chegar a um valor, a gente precisa informar número de linha e número de coluna, certo? A função corresp, ela não procura valor, ela diz onde está localizado o valor, em qual posição está o valor. Então foi isso que a gente fez. A gente pediu para que a função corresp localizasse onde está a posição do Rio de Janeiro e a posição de Minas Gerais. Quando nós iniciamos a função índice, ela perguntou qual a linha. Nós inserimos a função corresp para ele trazer a linha do Rio de Janeiro. Depois colocamos a função corresp para ele trazer a coluna do Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Então a função corresp trouxe o número da linha e o número da coluna, ou seja, as duas informações que a função índice precisaria para cruzar. Entenderam? Então é assim que a função índice e corresp, elas trabalham, uma complementa a outra. Quando a função índice pedir número de linha e número de coluna, a gente joga um corresp, porque o corresp já informa para ela o número da linha e o número da coluna que estão localizados esses valores, né? Em qual posição estão esses valores. Então, muito bom, muito prático, não é? Bom, vamos seguir aqui um outro exemplo para eu mostrar o quão interessante é a gente utilizar a função índice corresp ao invés de um proc-v, ao invés de um proc-h. Bom, se a gente fosse analisar essa mesma tabela aqui, porém, olha só onde é que estão as informações dos estados de origem. Agora estão do meu lado direito. Com essa mesma tabela aqui, né, eu consigo fazer o meu índice corresp. Por quê? Porque a função índice corresp, diferente do proc-v, do proc-h, ela trabalha em diferentes direções, né? Então, olha só, além de conseguir trabalhar com mais de um critério, eu consigo trabalhar em diferentes direções. Na planilha anterior, as informações de origem, né, do estado de origem, estavam no canto esquerdo, agora estão no canto direito. Vamos exemplificar? Vamos. Índice, qual que é o índice? Qual que é a matriz do meu índice? É esse intervalo aqui, o intervalo de dentro, ok? Ponto e vírgula corresp, né? Ela está pedindo o número da linha, mas o número da linha é referente à origem que está aqui, no Paraná. Vamos selecionar a minha matriz. No meu primeiro corresp, ponto e vírgula zero, ponto e vírgula abre outra função corresp, certo? E ele pede valor procurado. O valor procurado aqui, está aqui embaixo, destino, ponto e vírgula, matriz procurada. Matriz procurada são os nossos rótulos, que é a informação da coluna que a gente precisa. E aqui ele acha a alíquota de 18. Então veja como é bem simples. Vamos confirmar. Paraná e Paraná. Origem Paraná, está aqui, com destino Paraná, 18, certo? Então percebam que essa função ela é extremamente útil quando eu preciso fazer busca em diferentes sentidos, né, da minha planilha, do meu relatório. Enquanto um proc-v só vai da esquerda para a direita, o proc-h vai de cima para baixo,
A índice CoResp, ela nos permite fazer a busca em diferentes direções, além de poder utilizar mais de um critério também para fazer a busca, certo? Espero que tenham entendido, espero que consigam praticar essa função, porque de início ela é um pouquinho complicada, porque ela pede dois argumentos, né, dois critérios, mas entendeu como ela funciona, aprendeu a utilizar, você vai ver que vão conseguir ganhar muito tempo ao de repente fazer uma busca em um relatório muito grande, que tem mais de um critério. Em situações bem extensas mesmo, você consegue utilizar a função índice CoResp de forma precisa. E você vai conseguir ganhar muito tempo e agilizar os seus processos, os seus trabalhos com essa função, ok?